E aí, pessoal, hoje quero convidar vocês para assistir uma aula comigo sobre reações de eliminação, mais especificamente reações de desidratação de álcoois. Vamos nessa? Salve, galera! Professor Duda, mais uma aulinha de Química Orgânica hoje e a nossa proposta é trabalhar um pouco hoje sobre as reações de eliminação. Nós já tivemos a oportunidade em outros encontros falar um pouco para vocês sobre reações de substituição, como acontece nos alcanos, nos aromáticos e nos aletos orgânicos. Já tivemos a oportunidade de trabalhar sobre reações de adição em alcenos, alcinos, alcadienos. E hoje a gente está reservando um tempo para falar para vocês sobre reações de eliminação. A primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem é de que as reações de eliminação elas são diametralmente opostas às reações de adição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se as reações de adição, conforme o nome já diz, são aquelas reações em que átomos são acrescidos à estrutura do composto orgânico, na eliminação nós vamos perceber que os átomos são retirados da estrutura do composto orgânico sem que nenhum outro átomo ocupe o lugar daquele que saiu. Portanto, veja que a reação será caracterizada exclusivamente pela retirada, pela saída de átomos. Nós chamamos isso de reações de eliminação. Tá? As reações de eliminação mais importantes na química orgânica são exatamente as mesmas reações de adição, ao contrário. Quando nós estudamos as reações de adição, eu disse para vocês que são 4 reações mais importantes. Reação com HX, que se chama halogenidratação. Reação com a água, que é a hidratação, reação com halogênios, que é a halogenação, e reações com hidrogênio, que são as chamadas reações de hidrogenação. Nas eliminações, nós vamos fazer a retirada dessas substâncias do composto orgânico. Então a gente vai retirar HX e vamos chamar de desalogenidratação. Vamos retirar água e chamar de desidratação. Vamos retirar halogênios e chamar de desalogenação e vamos retirar hidrogênios e chamar de desidrogenação. Dessas 4 reações, a reação de desidratação é a reação mais importante. Vejam que eu coloquei para vocês as 4 reações de eliminação mais comuns. Dentre elas, a reação de eliminação de água ou desidratação é a mais importante, por causa da sua aplicabilidade prática e também por causa da sua incidência nas provas de vestibular. Ok? Então, a nossa intenção é trabalhar com vocês exclusivamente esse grupo de reações de eliminação. Observem que os nomes das reações de eliminação são os mesmos nomes das reações de adição, só que precedidos do prefixo des, ou às vezes do prefixo de, que vai dar a ideia de retirada. Então, desidratação, retira água, ou deidratação, que é a mesma coisa, retira água. Tudo bem? Bom, as reações de desidratação em compostos orgânicos, elas vão ocorrer preferencialmente nos compostos hidroxilados. Lembrem-se, vocês, de que a melhor forma de se produzir uma molécula de água é juntar uma hidroxila com um átomo de hidrogênio. Então, por isso, nós desidratamos de maneira mais favorável os compostos orgânicos que contêm hidroxilas na sua estrutura. Quais são os compostos orgânicos que têm hidroxila? Então, vamos relembrar. Os álcoois, os enóis, os fenóis e os ácidos carboxílicos. Dentre essas 4 categorias, os enóis a gente praticamente tira da possibilidade de sofrer desidratação devido à tautomeria que acontece com eles. Lembre-se de que um enol se converte espontaneamente num aldeído, numa cetona e deixa de ter hidroxila e automaticamente perde essa facilidade em desidratar. Os fenóis também nós praticamente não desidratamos devido à grande estabilidade dos compostos aromáticos por causa da ressonância. Isso dificulta muito a eliminação de água, a gente também não costuma fazer com muita frequência, apesar de que se trata de um processo possível. As reações de desidratação dos ácidos carboxílicos, a gente até realiza com uma certa frequência, mas também não são as mais importantes delas. Então, entre os compostos orgânicos hidroxilados, os que mais sofrem desidratação de maneira prática, viável, são os álcoois. Então, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. Como é que ocorrem as reações de desidratação nos álcoois?
tá? E de uma forma geral, para ocorrer uma desidratação, então, seja lá qual for o composto orgânico que você vá desidratar, né? Álcoois, ácidos carboxílicos, nós vamos precisar de duas condições para tornar o processo viável. Primeira delas, vamos precisar de um catalisador. Reações de desidratação têm energias de ativação muito altas, né? E a gente aprende lá na cinética química que a única forma de abaixar essa energia de ativação e tornar o processo cineticamente mais viável é usar um catalisador. E a gente percebe na prática, né, pelo método da tentativa e erro, que o melhor catalisador para essas reações é o ácido diarrênios, ou são os ácidos diarrênios. Na prática, a gente usa o ácido sulfúrico predominantemente, mas pode ser qualquer outro ácido diarrênio, desde que, né, em meio aquoso libere o H+, conforme a própria definição de ácido diarrênios. Ok? Então tem que ser uma substância que libera H+. Pode ser HCl, pode ser um ácido acético, pode ser um ácido fosfórico, mas na prática a gente usa mais o ácido sulfúrico. Tá? E a outra condição é aquecimento. Nós precisamos aquecer, são reações que não devem ocorrer satisfatoriamente nas condições ambientes, porque são reações em que ocorrem essencialmente quebras de ligações muito fortes. Então a gente precisa aquecer para favorecer essas quebras. Inclusive, dependendo da intensidade do aquecimento, pode ser que essa desidratação ocorra intramolecularmente, ou seja, que a água seja formada por átomos retirados de dentro de uma única molécula, ou pode ser que a desidratação ocorra intermolecularmente. Traduzindo, uma parte dos átomos para formar a água vem de uma molécula e a outra parte vem da outra molécula. Então é uma reação que ocorre entre moléculas. E nós percebemos que quanto maior for o aquecimento, quanto maior a temperatura de realização do processo, maiores são as chances de ocorrer desidratação intramolecular. Ou seja, uma única molécula do álcool perde o hidrogênio e a hidroxila para formar água. Já em temperaturas mais baixas ocorre prevalentemente desidratação intermolecular. Isto é, uma molécula de álcool perde a hidroxila e a outra molécula de álcool perde o hidrogênio. Para ficar mais fácil de você não confundir em que temperatura acontece cada um dos processos, basta você pensar assim, ó. Lembre-se de que quanto mais você aquece, mais as moléculas se afastam. O material vai ficando mais rarefeito. E quando uma molécula está muito afastada das outras, a probabilidade dela reagir com a outra é menor, então ela vai reagir sozinha. Traduzindo, o OH e o hidrogênio para formarem a água vão sair da mesma molécula, porque ela está sozinha, ela está isolada, não tem muita vizinha perto dela. Já em temperaturas mais baixas, as moléculas ficam mais próximas e ficando mais próximas, a chance de uma reagir com a outra vizinha e não com ela mesma é maior. Ok? Então vou mostrar para vocês aqui, através de exemplos, como é que acontece cada um dos processos. Começando então pela desidratação intramolecular. Conforme eu disse para vocês, para ocorrer uma desidratação intramolecular, as temperaturas devem ser mais altas. Na prática, nós percebemos que essas temperaturas devem ser maiores ou iguais a 170 graus Celsius. Vejam que são temperaturas relativamente altas. Então, para mostrar para vocês como acontece essa desidratação intramolecular nos álcoois, eu vou usar como exemplo o álcool mais comum que nós conhecemos, que é o etanol. Verifique que eu escrevi a fórmula do etanol de uma maneira um pouco convencional, né? Normalmente a gente escreveria CH3, CH2OH. Eu escrevi com esse hidrogênio aqui destacado, que vocês vão perceber que ele vai participar da reação. Bom, para desidratar intramolecularmente esse álcool, eu vou precisar colocar o catalisador junto, que é o ácido sulfúrico, e aquecer no mínimo a 170 graus Celsius, de 170 para cima. E a reação segue o seguinte padrão, presta atenção no mecanismo, no desenrolar da reação. Primeira coisa que você vai considerar é a ionização do ácido sulfúrico. Lembre-se de que o ácido diarrênios, em meio aquoso, ioniza liberando o seu H+, e produzindo um ânion. No caso do ácido sulfúrico, libera o H+, e o ânion bisulfato. Como nós sabemos, o H+ é um excelente eletrófilo, uma espécie que está em busca de par de elétrons. E nós sabemos que na molécula do álcool existe um foco, uma parte da molécula rica em elétrons, que é justamente o oxigênio da hidroxila.
Observe que o oxigênio da hidroxila é a única parte dessa molécula que realmente tem uma maior concentração de elétrons. E quando esse eletrófilo H+, colidir contra o oxigênio da hidroxila, ele vai praticamente obrigar esse oxigênio da hidroxila a compartilhar um par de elétrons com ele, a realizar uma ligação com ele H+. Nesse momento eu preciso que você se lembre daquele princípio fundamental dentro das reações orgânicas. Quando um átomo cede um par de elétrons para outro, ele precisa repor esse par que ele cedeu, senão ele vai ficar prejudicado. E é justamente no mesmo instante em que o oxigênio da hidroxila cede o par de elétrons ao eletrófilo H+, que vem do catalisador, ele acaba puxando o par de elétrons da ligação que o mantinha preso à cadeia carbônica e provoca a quebra dessa ligação. Nesse momento você percebe verdadeiramente a desidratação. Observe, o H+ do catalisador junto com o OH- do álcool saíram para formar água. Observe que eu coloquei o H verdinho na água para você lembrar que esse H verdinho vem do catalisador verdinho. E o 2 e o oxigênio para você lembrar que o segundo hidrogênio junto com o oxigênio vieram do álcool que eu escrevi de azulzinho. Então lembre-se de que no momento em que esse OH abandonou a cadeia carbônica, levando o par de elétron, a cadeia carbônica que sobrou com carga positiva no carbono, formou um carbocátion. E esse carbocátion, para se estabilizar, precisa de um par de elétrons. E acontece que você aqueceu muito e não tem nenhuma molécula por perto para poder ajudar, vamos dizer assim, esse carbocátion a se estabilizar. E como ele não pode ficar esperando a vida toda alguma espécie chegar com um par de elétrons para estabilizar sua carga positiva, esse carbocátion começa a atrair elétrons da ligação entre um carbono vizinho e o seu respectivo hidrogênio, como vocês estão vendo nessa setinha preta. O carbocátion puxa o par de elétron com tanta intensidade que essa ligação se quebra favoravelmente aos dois carbonos, eliminando o hidrogênio. Esse hidrogênio é eliminado na forma de H+, e vai repor o catalisador. E o par de elétron pretinho vai formar uma pia entre os dois carbonos, gerando o alceno, além da molécula de água, e o H+, que foi produzido para restaurar o catalisador. Observe então que essa reação ela segue um mecanismo essencialmente eletrófilo. O H+ do catalisador, que é um eletrófilo, provocou todo o processo. Então a gente diz que se trata de uma eliminação eletrófila. Resumidamente, então, eu quero que você entenda que na eliminação de água intramolecularmente, quando o OH for embora, deixando o carbono com carga positiva, esse carbocátion irá atrair elétrons de uma ligação do carbono vizinho com um dos seus respectivos hidrogênios, formando entre ele e o carbono vizinho uma ligação dupla. Portanto, o resultado da desidratação intramolecular de álcoois é a formação de um alceno além da água. Ok? Muito bem. Para a gente reforçar o que eu acabei de dizer e fazer mais uma consideração, imagine agora um outro álcool seguindo o mesmo processo para ser desidratado de maneira intramolecular. Só que o álcool agora que eu estou propondo a vocês é o butan-2-ol. Lembre-se de que a reação se inicia com o ácido sulfúrico, que é catalisador, liberando o H+, que é um eletrófilo, que ao colidir contra a hidroxila desse álcool, obriga o oxigênio a fazer uma ligação com ele e a abandonar a cadeia carbônica, gerando o carbocátion. É exatamente aqui que eu quero que você foque agora. Imagine que esse OH foi embora e esse carbono ficou com uma carga positiva. Lembre-se de que para esse carbono resolver essa carga positiva, ele precisa atrair elétrons da ligação entre um carbono vizinho e o seu hidrogênio. Acontece que agora você percebe que existem dois carbonos vizinhos. Existe o vizinho que está à nossa esquerda e o vizinho que está à direita. Logo, se esse carbocátion agir sobre o vizinho da esquerda, haverá formação de uma ligação dupla entre ele e carbocátion e o vizinho da esquerda. E o hidrogênio dele é eliminado para repor do catalisador. De forma semelhante, existe também a possibilidade que esse carbocátion atue sobre o carbono vizinho da direita, formando a dupla entre o carbono que está com a carga positiva, ou seja, o carbocátion, e o seu vizinho à direita.
Observe então que eu coloquei para vocês os dois alcenos que poderiam ser gerados nessa reação além da água. Aí eu gostaria que você também se lembrasse de um outro princípio que a gente já discutiu em aulas anteriores. Sempre que em uma reação orgânica qualquer existir a possibilidade de formar mais de um produto, considere que todos os produtos possíveis serão gerados, porém em quantidades diferentes. Sempre existe um que predomina sobre o outro. E qual é o predominante? Regra geral, o mais estável. Lembre-se de que ser mais estável significa gastar menos energia para ser formado. E nós percebemos na prática, ou seja, fazendo o experimento, que o alceno but2eno, ou seja, aquele que foi formado com a ligação dupla no meio da cadeia, ele é gerado em maior quantidade do que o alceno em que a dupla se estabelece na extremidade da cadeia. E por que que o alceno que tem a dupla no meio da cadeia é produzido em maior quantidade? Porque ele é mais estável. E quem percebeu isso pela primeira vez foi um russo chamado Zaitsev. E isso acabou se transformando no nosso meio químico em uma regra que é conhecida com o nome de regra de Zaitsev. Diz essa regra de Zaitsev que em reações de eliminação, o átomo de hidrogênio deve ser eliminado preferencialmente do átomo de carbono menos hidrogenado. Observe que o carbono vizinho ao carbocátion, que está do lado esquerdo, apresenta 3 átomos de hidrogênio, enquanto que o carbono vizinho do lado direito apresenta 2 hidrogênios. Portanto, o carbono vizinho da direita é menos hidrogenado e terá prioridade para eliminar o seu hidrogênio. Por quê? Porque dessa forma será produzido o alceno relativamente mais estável, ou seja, aquele que necessita de menor quantidade de energia. Ok? Então, galera, conforme eu disse para vocês, a regra de Zaitsev está aqui traduzida para que vocês possam, estudá-la e não se esquecer de utilizá-la, tá? Relembrando, a regra de Zaitsev diz que numa reação de eliminação, quando formar ali o carbocátion, que você se lembrar que você vai ter que tirar o hidrogênio de um dos carbonos vizinhos, você deve dar preferência para eliminar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado vizinho àquele carbocátion. Porque se você faz isso, você gera um alceno cuja ligação dupla fica mais no centro da cadeia, que a gente chama de alceno interno, e um alceno interno é mais estável do que os alcenos cujas ligações duplas se encontram nas extremidades da cadeia, que nós chamamos de alcenos terminais. Tá? Então a ideia é eliminar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado para gerar o alceno relativamente mais estável. Ok? Bom, dito isso, entendido da parte de vocês, eu espero, nós podemos agora então mostrar para vocês como ocorre a desidratação intermolecular nos álcoois. Então vamos lembrar daquela diferença que eu pontuei com vocês. Para a desidratação ocorrer intermolecularmente, nós vamos ter que diminuir o aquecimento. Nós vamos submeter a reação a uma temperatura um pouco mais baixa. Enquanto na desidratação intramolecular, que nós acabamos de ver, as temperaturas devem ser superiores ou iguais a 170 graus Celsius, na desidratação intermolecular essa temperatura deve ser não superior a 140 graus Celsius. Tá? Então, de 140 graus Celsius para baixo. Para quê? Para ao aquecermos menos as moléculas, elas ficarem mais próximas e possibilitar a relação, ou melhor, a reação entre elas. Ok? Para mostrar para vocês, eu vou usar como exemplo o próprio etanol que eu tinha usado no exemplo anterior, só que agora mostrando para vocês a desidratação intermolecular. E antes de começar a te mostrar o exemplo, eu já quero te dizer que a reação ela vai se desenvolver de uma maneira idêntica àquela que nós acabamos de ver na desidratação intramolecular, exceto no finalzinho da reação, quando após a formação do carbocátion, este carbocátion terá que se estabilizar adquirindo um par de elétrons para que a sua carga positiva seja eliminada. Eu vou mostrar isso para vocês no exemplo, dá uma olhada. Então nós vamos pegar aqui o etanol,
Vejam vocês agora que eu escrevi 2 moléculas de etanol porque a minha intenção é mostrar para vocês a reação entre as duas. Lembre-se de que a desidratação agora é intermolecular. Lembre-se também de que para fazer a reação nós precisamos do catalisador, que normalmente é o ácido sulfúrico, e do aquecimento mais brando, no máximo 140 graus Celsius. Tá? Bom, lembre-se de que o ácido sulfúrico inicialmente vai ionizar produzindo o cátion H+, e o ânion bisulfato. E que o cátion H+, o próton, é um excelente eletrófilo e é ele que vai dar o pontapé inicial da reação. Como qualquer eletrófilo, o H+ está em busca de um par de elétrons e vai encontrar esse par de elétrons na molécula do etanol quando colidir com ela, mais precisamente no átomo de oxigênio da hidroxila. Exatamente como eu mostrei para vocês anteriormente. Quando esse H+ colidir contra o oxigênio da hidroxila, ele vai praticamente obrigar esse oxigênio a disponibilizar um par de elétron para ele próprio. Ou seja, o oxigênio da hidroxila vai ter que fazer uma ligação com o H+, disponibilizar um par de elétron para ele. E para repor o par que foi disponibilizado ao H+, esse oxigênio precisa atrair o par de elétron da ligação que o mantém preso à cadeia carbônica. Nesse momento, então, ocorre verdadeiramente a desidratação. O hidrogênio do ácido vai embora com a hidroxila do álcool, formando a molécula de água. Lembre-se das cores correspondentes. Olha lá, o hidrogênio verdinho da água é para você se lembrar que ele veio do catalisador, que está escrito em verde. E o outro hidrogênio, assim como o oxigênio, vieram da molécula do etanol. Muito bem. A partir do momento, então, que esse OH abandonou a molécula levando o par de elétrons, sobra apenas essa parte da molécula com carga positiva. Veja que formou o carbocátion. Esse carbocátion, a princípio, teria 2 saídas para estabilizar essa carga positiva. Ou atrair elétrons do carbono vizinho, ou encontrar uma outra molécula próxima dele que possa disponibilizar um par de elétrons para ele. E é aí que vem a questão que eu disse para vocês que diferencia a desidratação intermolecular, que é essa que a gente está vendo, da intramolecular que a gente estava vendo. Na intramolecular, como nós havíamos aquecido intensamente, o carbocátion estava praticamente isolado, não havia moléculas próximas a ele para tentar ajudar a estabilizar essa carga positiva. Consequentemente, a saída que ele tinha era atrair elétrons do carbono vizinho, o que acabava formando uma ligação dupla e eliminando o H+ do carbono vizinho para repor do catalisador. Bom, então vejam vocês que na desidratação intermolecular, como nós estamos aquecendo o sistema mais brandamente, quando esse carbocátion é formado, existem outras moléculas de etanol próximas ao carbocátion que poderão estabilizar a carga positiva desse carbocátion através de um par de elétrons de uma hidroxila que não foi previamente atacada por algum H+ do ácido sulfúrico. E é exatamente assim que a reação prossegue. O oxigênio da hidroxila da molécula vizinha cede um par de elétrons ao carbocátion, ou seja, se liga a ele, mandando o hidrogênio embora para que esse hidrogênio da hidroxila reponha o do catalisador. Consequentemente, você vai perceber que dessa molécula sobra o CH3CH2O, que vai ficar ligado ao CH2CH3, já que esse OH já foi embora. Observe então que a molécula orgânica produzida é uma molécula de éter, além da água. Portanto, você conseguiu observar que quando o carbocátion é formado, ou seja, quando o OH é eliminado junto com o hidrogênio do catalisador e esse carbocátion se estabelece, lembre-se de que existem 2 possibilidades para estabilizá-lo. Se ele estiver sozinho, isolado, ou seja, em temperaturas muito altas, ele vai ter que resolver essa carga positiva internamente. Isso significa atrair elétron do carbono vizinho e formar uma dupla. Nesse caso, a desidratação terá ocorrido de forma intramolecular. A outra possibilidade é, diante de um aquecimento mais leve, mais brando, o carbocátion ter moléculas vizinhas próximas a si, que poderão doar o par de elétron para ele, formando uma ligação entre o oxigênio e esse carbocátion, gerando uma molécula de éter. Dessa maneira, então, a desidratação terá ocorrido de forma intermolecular. Ok?
Bom, para resumir tudo o que eu disse para vocês nessa aula de hoje, nós temos esse seguinte esqueminha para vocês. Então, de tudo o que eu disse, alguns aspectos mais importantes. Lembrem-se de que a desidratação dos álcoois pode ocorrer intramolecularmente ou intermolecularmente. Se você está intencionado a fazer uma desidratação intramolecular, você deverá aquecer o sistema mais fortemente, temperaturas superiores ou iguais a 170 graus Celsius. E o produto da reação será um alceno além da água. Já na desidratação intermolecular, nós vamos aquecer mais brandamente com valores de temperatura de 140 graus Celsius para baixo. E aí o produto da reação será um éter além da água. E tanto na reação de desidratação intramolecular quanto intermolecular, nós podemos dizer que o mecanismo é essencialmente eletrófilo. Trata-se, portanto, de uma reação de eliminação eletrófila ou eletrofílica, porque o principal ator da reação é o H+ proveniente do catalisador. Ele é que dá o início à reação. E sendo ele um eletrófilo, nós podemos dizer que o mecanismo é de eliminação eletrófila. Ok? Então, guardem esse resuminho na cabeça. Observem as condições para a desidratação ocorrer intra ou intermolecularmente. E agora eu dou uma reforçada nisso para vocês, fazendo alguns exercícios, algumas questões que foram extraídas de vestibular, para que você tenha uma noção de como é que isso aparece nesses concursos de vestibular e na prova do Enem. Vamos lá? Então, pessoal, aqui as duas questõezinhas que eu prometi para vocês para a gente trabalhar, né, o que nós aprendemos nas reações de desidratação dos álcoois. Vejamos a primeira questão, Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Uma questão para a gente julgar os itens como, né, verdadeiros ou falsos. Nós temos o seguinte enunciado. Observe as duas reações com álcoois e assinale as alternativas corretas. Vejam que nós temos o etanol reagindo na presença do ácido sulfúrico a 140 graus Celsius, caracterizando o que nós aprendemos como desidratação intermolecular. Temperaturas de no máximo 140 graus Celsius, a desidratação ocorre entre duas moléculas do etanol. O produto gerado é um éter, como vocês podem ver, o etoxietano ou éter dietílico mais a água. No caso da reação de baixo, nós temos o mesmo etanol, só que agora na presença do ácido sulfúrico a 170 graus Celsius. Isso vai caracterizar uma desidratação intramolecular, ou seja, uma desidratação numa única molécula de etanol, gerando um alceno, que é o eteno ou etileno além da água. Tá? Então vamos para as afirmações. Primeira delas, nas duas reações, o ácido sulfúrico exerce o papel de redutor do álcool etílico aos seus produtos. Observem que essa afirmação é falsa. O papel do ácido sulfúrico nas reações não é de agente redutor. O ácido sulfúrico é um catalisador da reação. Lembre-se de que catalisador não é consumido. Agente redutor seria consumido, né? Ele provocaria a redução da outra molécula, sendo ele próprio oxidado. Consequentemente, seria consumido. Não é o caso do ácido sulfúrico definitivamente. Ok? Segunda afirmação, o éter dietílico é formado por uma reação de desidratação intermolecular do etanol. Essa afirmação é verdadeira e eu já tinha comentado com vocês antes mesmo de começar a ler, né, essas afirmações. A primeira reação mostra exatamente a desidratação intermolecular do etanol que nós identificamos pela temperatura e pelas condições reacionais. Um álcool aquecido na presença de ácido sulfúrico representa uma desidratação. Se o aquecimento for no máximo a 140 graus Celsius, desidratação intermolecular. Se for superior ou igual a 170 graus Celsius, desidratação intramolecular. Próximo item 04 traz a seguinte proposta. As duas reações podem ser realizadas em reator aberto, pois o ponto de ebulição do ácido sulfúrico é de 377 graus Celsius. Essa afirmação, gente, ela não só é falsa, como completamente absurda. Se você realiza essa reação numa temperatura
de 140 ou 170 graus Celsius em reator aberto, o álcool será eliminado do sistema e não haverá mais substrato para sofrer a desidratação. Então nós não devemos pensar apenas no ácido sulfúrico. Tudo bem que se a gente está aquecendo até a 140 ou 170 graus Celsius e o ponto de ebulição do ácido sulfúrico é de 337 graus Celsius, o ácido sulfúrico permanecerá dentro do recipiente. Mas e o álcool, que é o substrato, não. Portanto, afirmação completamente descabida. Tá? No item 08 está dizendo que o 2,2-dimetilpropanol 1 não sofre reação de desidratação intramolecular. Observe que o item é verdadeiro e para provar para você, dá uma olhada aqui no quadro. Nós temos o 2,2-dimetilpropan-1-ol. Observe que na desidratação, o ácido sulfúrico liberaria o H+, que é um eletrófilo que atacaria o oxigênio da hidroxila e obrigaria esse oxigênio a compartilhar um par de elétrons com ele. E automaticamente faria com que esse oxigênio, ou melhor, essa hidroxila, abandonasse a molécula para repor o par de elétrons que foi oferecido ao eletrófilo. Nesse momento, nós teríamos a formação desse carbocátion. E o carbocátion, na desidratação intramolecular, para estabilizar a carga positiva, teria que atrair elétrons de uma ligação de um dos seus carbonos vizinhos com um dos seus hidrogênios. E o único carbono vizinho que esse carbocátion tem é o vizinho da esquerda, e ele não se apresenta ligado a hidrogênios. Portanto, não teria como uma ligação ser atraída e formar uma dupla sem a presença do hidrogênio. Logo, nós consideramos que realmente a desidratação intramolecular desse álcool não deve acontecer. Tá? E voltando aqui para a nossa última afirmação, nós temos no item 16 dizendo que a formação do etileno, que é o eteno, ou seja, esse produto da segunda reação, se dá através do processo chamado desidratação intramolecular, sendo o ácido sulfúrico o agente desidratante. Isso é verdadeiro. O ácido sulfúrico é um catalisador de uma reação de desidratação. Então nós podemos dizer que ele é um agente desidratante, ou seja, uma substância que favorece a desidratação. E para formar o etileno, realmente nós precisamos que a reação ocorra por desidratação intramolecular. Bom, aqui nós temos a questão número 2, uma questãozinha extraída lá do vestibular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que traz a seguinte proposta: o consumo de bebidas alcoólicas tem crescido assustadoramente, causando grande preocupação às autoridades do país. A ingestão de grandes quantidades de álcool causa danos irreversíveis ao cérebro, ao coração e ao fígado, além de provocar alterações de comportamento. Muitos jovens têm se envolvido em acidentes de trânsito que os deixam com algum tipo de dano permanente ou os levam à morte. O álcool encontrado nas bebidas é o etanol obtido a partir da cana-de-açúcar. Os álcoois podem sofrer dois tipos de reação de desidratação, dependendo das condições de reação. A partir do álcool citado, observe o esquema e indique. Letra A, os nomes oficiais dos compostos A e C. E letra B, a fórmula estrutural de um isômero de compensação do composto A. Observe o esquema. Nós temos aqui o etanol sendo submetido à desidratação intermolecular, gerando um produto A, e a desidratação intramolecular, gerando um produto B, que por sua vez foi posto para reagir com a HCl, formando um composto C. Para mostrar para vocês isso de forma mais clara, dá uma olhadinha aqui na resolução para vocês. Aqui está o etanol. Lembre-se de que ele pode desidratar intermolecularmente ou intramolecularmente. Na desidratação intermolecular, uma molécula dessa reage com outra molécula igual a essa, formando um éter, que no caso é o etoxietano mais a água. Já na desidratação intramolecular, haverá reação com apenas uma dessas moléculas. Esse oxigênio será eliminado com o hidrogênio, ou seja, essa hidroxila será eliminada para formar a água, e o hidrogênio do carbono vizinho, gerando um alceno além da água. Esse alceno, que foi chamado de composto B, ao ser posto para reagir com HCl, realizará uma reação de adição. Reação esta que a gente aprendeu numa outra aula. Se você tiver alguma dúvida, vai lá e recorda.
Tá? Nessa reação, quebra-se a ligação π, o hidrogênio se adiciona a um dos dois carbonos e o cloro se adiciona ao outro, gerando então a molécula C, que é a molécula do cloroetano. Portanto, respondendo objetivamente a questão, como na letra A pediu o nome oficial do produto A e do produto C, o produto A se chama etoxietano ou éter dietílico. E o produto C é chamado de cloroetano ou cloreto de etila. Já na letra B, está perguntando para a gente, ou pedindo para que a gente escreva a fórmula estrutural de um isômero de compensação do composto A. Lembre-se de que isomeria de compensação ou metameria é o tipo de isomeria plana, ou seja, isomeria constitucional, em que o heteroátomo se encontra em posições diferentes comparando os isômeros. Como nós podemos ver que no etoxetano o oxigênio está exatamente no meio da cadeia, eu escrevo então uma fórmula com esse oxigênio deslocado para um dos lados, formando, portanto, um isômero de compensação do composto A. Então a proposta seria o metoxipropano ou éter metílico e propílico. Ok? Então, com essas duas questões, a gente fecha com vocês o estudo das reações de desidratação. Boa sorte para todos, eu espero que eu tenha ajudado e até a próxima.